Atenção, pessoal! Hoje o assunto é sério e afeta diretamente a vida de todo microempreendedor individual no Brasil. Para quem é MEI sabe como é, às vezes recebe um dinheiro aqui e ali pelo CPF, o alerta agora é máximo. As regras do jogo simplesmente mudaram. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Muita gente sempre pensou que separar os ganhos, o que é da pessoa física e o que é da empresa, era a forma certa de se organizar, né? E, de quebra, proteger o limite anual do MEI. Era uma prática super comum. Pois é, essa prática agora virou um risco gigantesco. Uma nova regra acabou de oficializar que essa separação não vale mais na hora de calcular o faturamento. E o que isso significa na vida real? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos lá. Vamos entender tintim por tintim o que essa nova regra diz e como é que as coisas funcionam a partir de agora. A mudança é profunda. Antes, a lógica era essa. De um lado ficava o faturamento do CNPJ, do outro os ganhos como autônomo no CPF. Agora, a regra é bem clara. Se o dinheiro veio da atividade do empreendedor, não interessa se entrou pela conta do CPF ou do CNPJ. Vai tudo para a mesma soma, que conta para o limite do MEI. Olha, essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A ideia é exatamente essa. Não existem mais duas cestas diferentes para colocar o dinheiro. A Receita Federal agora olha para um balaio só, onde entra todo o faturamento da atividade empresarial. E só para não deixar nenhuma dúvida, tá? Isso não é algo que vai acontecer no futuro, não. A resolução foi publicada lá em 13 de outubro e, já está valendo. A mudança é para ontem, por isso essa urgência toda em se adaptar. Mas por que essa mudança tão grande agora? Qual é o objetivo do governo com isso? Sim, existe uma lógica por trás dessa fiscalização que ficou bem mais apertada. Basicamente, a Receita quer fechar as brechas. O foco é acabar com aquele famoso jeitinho de dividir o faturamento para não estourar o limite anual do MEI. A busca é por mais transparência e, segundo o governo, mais justiça na hora de pagar imposto dentro do Simples Nacional. Certo, a regra mudou, a gente já entendeu. Mas a pergunta de R$1 milhão é: como é que as autoridades vão fiscalizar isso no dia a dia? A tecnologia, claro, é a grande arma da fiscalização. As autoridades conseguem cruzar dados de maquininhas de cartão, mesmo que a máquina esteja no nome de pessoa física. Pensa bem, um volume muito grande de pagamentos de clientes diferentes caindo numa conta pessoal, isso é um sinalizador gigante de atividade comercial. E agora, vai para a soma. E tudo isso nos leva de volta a esse número central: R$81 mil por ano. É fundamental ter isso na cabeça. A partir de agora, a soma dos ganhos no CNPJ com as receitas de negócio que entram no CPF não pode, de jeito nenhum, passar desse valor. Agora a gente entra numa área um pouco mais cinzenta que é a realidade de muitos profissionais por aí. Tem uma atividade como MEI e outra totalmente diferente como profissional autônomo. Vamos imaginar um caso bem prático: um fisioterapeuta. Essa profissão não pode ser MEI, então os pagamentos pelos serviços caem na conta de pessoa física dele. Ao mesmo tempo, essa pessoa tem uma lojinha online como MEI. O risco aqui é a Receita Federal olhar para tudo isso e entender que é uma coisa só, uma única iniciativa econômica, e somar as duas rendas. E aqui que mora o perigo. Para o empreendedor, as atividades podem ser água e óleo, totalmente separadas. Mas o fisco pode ter uma interpretação diferente. Ele pode juntar tudo sob o mesmo guarda-chuva de faturamento e isso pode causar o desenquadramento do MEI. Ok, diante desse cenário todo, o que fazer para evitar dor de cabeça e ficar em dia com as novas regras? Felizmente, existem saídas. Existem basicamente duas estratégias principais. A primeira, que é a mais segura, é fazer a transição para uma microempresa, a famosa ME, e unificar todas as atividades debaixo de um único CNPJ. A segunda é manter a separação, mas olha, com uma documentação impecável, provando que a atividade autônoma não tem nada a ver com o MEI e que os impostos dela estão sendo pagos certinho. Mas um aviso muito importante aqui. Esse segundo caminho, o de separar e documentar, exige muito cuidado. Mesmo com tudo organizado, ainda existe o risco de a Receita Federal simplesmente não aceitar o argumento e decidir somar as receitas de qualquer jeito. É uma rota que depende de interpretação, entende? No fim das contas, a mensagem é uma só e é bem clara. Não importa o caminho escolhido, a única forma de navegar nessa nova regra sem levar um susto é ter um controle financeiro e uma organização assim rigorosos. É preciso saber de onde veio e para onde foi cada centavo. Isso tudo nos leva à reflexão final.
Diante dessa mudança, vale a pena parar e pensar com sinceridade: a estrutura do negócio está realmente preparada para esse novo nível de fiscalização? Porque o momento de organizar a casa e se adaptar é agora.